2024, a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro formal ficou em torno de 52,8%. Esse número ainda é menor do que a presença masculina no mercado de trabalho e também sofre variações desde a pandemia. Por trás desse percentual, existem trajetórias e escolhas difíceis dentro desse recorte de gênero que estão diretamente ligadas à maternidade. Inúmeras pesquisas mostram que a chamada penalidade da maternidade ainda é uma barreira enfrentada por diversas mulheres socialmente. Ou seja, além de toda a desigualdade de gênero, a escolha de ter filhos impacta a inserção, a progressão e muitas vezes o rendimento dessas mulheres profissionalmente. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. Como lidar com uma situação como essa, que a cada 100 lares brasileiros, 52 são chefiados por mulheres? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a maternidade e o mercado de trabalho e tentar entender como lidar com o desdobramento das nossas escolhas profissionais e pessoais acarretam na nossa maternidade. E para a nossa roda de conversa de hoje, nós contamos com a presença da nossa ilustre plateia 1001 e de duas grandes mulheres, a corretora de imóveis, criadora de conteúdo, mãe da Florença e do Carlos Teodoro, Tamara Stiff. Tamara Stiff. Tamara Stiff. E a confeiteira, mãe da Laura e minha irmã, Thaís Ayala. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Animadas estamos para essa conversa, não é mesmo? Um tema tão importante. Tão importante que eu falo que em todos os... A gente sempre acaba voltando um pouco para esse tempo, que é a nossa vida, né? Porque isso aqui nasceu desse momento, né? Da nossa volta ao mercado de trabalho no puerpério. Que estava o quê? Fechado na minha cara, escancarado. Entramos para a estatística das mães que se reinventam e criam o seu novo veículo, meio de trabalho, carreira, fonte de renda e tudo isso. Como foi pra vocês? Conta pra gente. Chegou o primeiro filho. Se você tem mais de um. Você quer começar? Pode começar. Gente, obrigada pelo convite. Mas calma, as duas passam da bola. Eu sei que você teve que se reinventar, né? Você como todas, a maior parte esse número é muito real. Inclusive, de dados que eu vou começar a ler já, por mais que não seja um novo tema aqui, eu acho que é um dos que mais me deprime. Porque as estatísticas e os números são muito, muito deprimentes, assim, tipo, né, do quanto as mulheres realmente são excluídas do mercado de trabalho. Então, assim, e todas aqui tiveram que se reinventar, e acho mesmo, que você também. Mesmo no seu rolê, você já era corretora antes do primeiro filho? Sim. Então, assim, mas eu imagino que essa coisa de ir pro Instagram, de trazer um formato novo, que você é meio pioneira no seu nicho, eu acho, né? Não sei. É que foi um processo, né? Eu acho que foi uma evolução de tudo. Eu sempre fui corretora. Eu trabalhava em grandes empresas, incorporadoras. Esse mercado dominado por homem, aquela velha história. Estava um pouco cansada. E quando eu descobri que eu estava grávida da Florença, foi em 2020, um pouco antes da pandemia. E estava um pouco satisfeita com o trabalho, pedi demissão, descobri que estava grávida e acabei ficando em casa grávida da Florença. Pedi demissão um pouquinho antes de descobrir? 15 dias, assim, eu estava satisfeita. Aí meu marido falou, sai do trabalho, vamos dar um tempo para ver se você está grávida. E aí acabei saindo desse trabalho que eu amava, fiquei em casa. E logo na sequência veio a pandemia, foi um momento que eu fiquei muito fechada, sozinha, né? Acho que todos, né? Pandemia, então aproveitei intensamente esse momento da minha gestação. E aí passou a pandemia, que eu acho que se estendeu para todo mundo, depois de 2 anos da pandemia. A Florença estava com 2 anos. E aí você ficou esses 2 anos só? Eu fiquei, o Fábio ficou sustentando a casa, mas assim, eu sempre fui dessas que sempre trabalhei muito, sempre ajudei, então eu estava insatisfeita de ficar em casa. Mas eu ainda não sabia o que fazer, sabe, com o bebê. Eu aproveitei para cuidar da minha filha. Eu tinha condições, então assim, falei, não estava luxando, mas na simplicidade estava podendo ficar em casa com a minha filha, então eu queria aproveitar. Isso já é um luxo, né? Eu já fui mãe velha, então eu falei, vou ficar em casa com a minha filha. E quando começou 2 anos de maternidade, quase 3 anos, eu falei, eu preciso me recolocar. Nesse período eu trabalhei sozinha, autônoma, e fazia algumas vendas de apartamento, mas nada para empresa, só pessoas que me procuravam, eu acabava vendendo. Mas assim, era bem pouco, bem pontual, sei lá, vendia um apartamento a cada 2 meses, assim, só para me manter. E aí, com esses 2, 3 anos que eu fiquei em casa, meu dinheiro estava quase acabando, minhas reservinhas lá, falei, nossa, preciso me recolocar, e estava sem saber o que fazer.
Eu já estava insatisfeita desse mercado, pensei em voltar a trabalhar com moda, que eu trabalhava em loja, decoração. Eu falava, nossa, mas eu quero continuar sendo corretora, é o que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas. E aí, todo mundo falando de vídeo, de internet. Peguei, coloquei minhas caras lá, fiz o vídeo e estourou, assim. Mas a gente não fez para agradar ninguém, né? Eu fiz o vídeo sendo eu, da assim. sua acho verdade, que foi isso. né? Não, a gente vê o quanto é importante isso no mercado, né? Seja ele qual for. E, né? de novo, é um privilégio você poder escolher. A gente estava comentando sobre isso, escolher fazer o que você ama, o que você gosta, o que você sabe que você tem talento, porque nem sempre a gente consegue se manter financeiramente com o nosso dom, mas o quanto é importante a nossa verdade dentro daquilo, né? Para vender, seja lá o que for, né? O quanto seja sua imagem como influenciador ou, enfim, confeiteira, a imóveis, o quanto é importante ter a verdade. Acho que esse foi o caminho, né? Sim. Você foi meio que se reinventar dentro do que você já fazia e amava. Mas já ali você... assim, não tinha muita escolha, né? Assim, eu falei, internet, todo mundo fala de internet. E eu não tinha noção, entendeu? Quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu tinha 1.000 seguidores. Abri meu Instagram pessoal. Era fechado. Aí eu falei, vou soltar um vídeo sozinha. Filmei, assim, na parede de um apartamento, que eu tinha acabado de voltar de férias da Bahia. Meu marido é baiano, a gente tinha passado um tempo lá. É que você é viciante, mana. É uma coisa de louco. Ela chegou, a primeira coisa que eu falei, improviso tudo? Você tira na cabeça, na hora ela falou, na hora. Bastante repertório, assim, para criar. É difícil. Estou até tentando me reinventar, porque agora tem muita gente fazendo, né? Deu até uma saturada um pouco no modelo. Igual você? Muita gente se inspirando, tava até falando pra Carla. Tudo nada bem, se copia. A gente assim, sabe muito bem. E se aparecer uma coisa boa, com certeza você é a primeira a copiar, bem rápido, assim, porque, né? Eu acho que a gente já tá fazendo, faz 2 anos que eu faço vídeo nesse formato, e muitas pessoas estão fazendo agora, parecido. Viu que funcionou, né? Aí vai lá. Só que dá crédito, sabe? Eu acho que a gente não podia normalizar inspiração sem crédito. Eu acho que é bonito você se inspirar, eu acho legal inspirar várias pessoas, mas eu ninguém deu crédito pra gente, não. Todo mundo podia dar crédito, né? Deu crédito. Olha, eu vi, gostei, então, sabe, me inspirei no modelo. E assim, ia ser legal, porque eu ia falar, faz, tá legal. E também, você pode fazer o modelo, mas não tentar ser eu, né? Que eu vejo que tem muita gente tentando ser o que eu recebo. Meus maramores são, assim, me cuidam horrores. Então, eu recebo todos, assim, olha, esse daqui tá igualzinho. Tipo, tá tentando, olha aqui seu jeito, o seu braço, tudo. Mas é isso, por mais que vá funcionar para uma parte disso, nunca vai ser igual, porque é isso, não é o original, não é nem que é o original primeiro, mas a verdade, não é a verdade da pessoa. E aí, pelo menos eu acredito que nunca vai funcionar igual, né? Porque é o genuíno, assim, tá chegando, nosso episódio 100 tá chegando, vocês vão ver a nossa realização naquele dia. E eu pensei muito, enquanto a gente estava gravando, no quanto aquilo era fruto de uma pureza nossa, assim, de uma vulnerabilidade escancarada, de um desejo de se reencontrar no momento em que a gente está tentando remar para... É que eu acho que as mulheres se encontram no puerpério, no fim do puerpério, né? Nesse momento de se recolocar no trabalho. Muitas, né? Se a gente for aqui tentar, né? Tipo, ampliar para mais recortes sociais, né? Sair de uma bolha e tal. É muito duro. E você tá tendo que agora, não é só sobre você, né? Tem um bebezinho dentro de casa, então vem uma força, sei lá da onde. Se a gente consegue garrar, assim, no nosso genuíno, que é o que a gente estava conversando, né, Tago? Antes, assim, qual é a sua paixão? E para uma mãe no puerpério conseguir calar tudo que está acontecendo, parar de olhar para o bebê, para ela se conectar com o que é dela. Como é que foi? Em que momento ali? Porque você começou com a confeitaria, sua filha... Na verdade, eu voltei para o trabalho, ela tinha 9 meses, né? Aí eu fui trabalhar numa loja de aluguel de trajes de roupa. E aí comecei, como vocês disseram, acaba que eu começando a ficar sobrecarregada, né? Porque a minha rede de apoio é o quê? Que não é rede de apoio, que é o marido, né? Que é o dever também. E graças a Deus ele cumpriu super bem isso. Mas eu não tinha. E aí comecei, a Laura, aí começa criança em escola, ficar doente, e aí quem tem que faltar no trabalho? A mãe. O pai nunca pode faltar. Então quem falta no trabalho? A mãe. Aí a mãe, no outro dia, criança fica doente, criança fica internada, quem falta no trabalho? A mãe. Gente, você nunca vê alguém perguntando para um cara se ele tem filhos numa entrevista de emprego. Não. Você não vê.
A mulher, perguntam pra gente, né? Numa entrevista se a gente tem filhos. Deixam de contratar a gente se a gente tem filhos. Exatamente. Eles, muitas vezes, ganham aumento no trabalho quando eles têm filhos. É uma coisa de louco. É um jogo que a gente só perde por todos os lados. É surreal. Aí começa a faltar e você vai ficando sobrecarregada no trabalho. Você não vai mais desenvolvendo da forma que o patrão espera, né? Hoje eu sou uma empreendedora, eu entendo isso. Quando você está do outro lado, né? Mas hoje eu entendo o lado deles também como patrão, que precisa de um funcionário presente. E eu comecei a falhar nesse sentido, né? E aí você foi mandada embora? E aí eu fui mandada embora. 9 meses, olha, 3 meses atrás, a palavra que eu ouvi foi, 3 meses atrás você era tudo que eu precisava. Hoje você não me serve mais. Desta forma, simples assim. E aí eu fui demitida. Você com um bebê de 9 meses em casa, que quem já teve um bebê com 9 meses sabe como a gente tá. Primeiro filha, né? Demitida e a Laura, né? E depois eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí foi onde eu entrei na confeitaria, porque eu gostava, não, eu achava encantador o que eu via, mas foi uma questão de sobrevivência mesmo, a paixão veio depois, assim. Não, tanto que você começou com um carrinho de brigadeiro. Que, aliás, a gente vai botar o arroba aí em lettering nessa tela, que vocês não têm noção. Ela não vai embora aqui sem assinar que vai fazer o aniversário da Cora, eu não vou deixar ela ir embora. Ai, meu Deus. Começou com um carrinho, era literalmente sobrevivência, né? Era um carrinho de brigadeiro, daqueles de festa que coloca. De festa, aí saía de madrugada. Tô dando passo a passo, porque depois não tinha como deixar minha filha, eu tinha que levar, deixava dentro do carro dormindo, servia a festa na madrugada. Às vezes tinha que buscar peças de doce que na hora a gente cedia quando fechava um evento, de eu tratar a filha, levar dentro do carro pra gente sair na madrugada, buscar as peças. Agora, esse processo, né? Era uma loja que você falou que você foi demitida? Foi uma loja. Até você descobrir a confeitaria, porque eu acho muito difícil mesmo a gente achar que presta pra alguma coisa quando a gente tá nesse buraco, né? Pra mim, assim, eu lembro da gente falar, mas a gente vai vestir o quê? Nossas primeiras conversas, a gente vai assim, de moletom, todas duas com leite na roupa, humilhadas a gente tava, né? Aí eu falava pra Tayla, vamos assim, não era propósito nenhum, a gente só queria, na verdade, era se ajudar. Que é difícil a gente... Que horas que você pensou, putz, a confeitaria? Que momento você... Olha, na verdade, assim... O boleto chegou. Aí falou que... porque às vezes tem caminhos menos difíceis que deem dinheiro mais rápido, né? Não sei. Eu me senti assim... Eu senti lixo mesmo, a autoestima foi bem ruim. E eu já fazia algumas coisas, deixava no salão trabalhando. Tá. Mas eu sempre tive esse problema de me olhar e falar, você tem talento, você é boa nisso. Eu sempre tive esse problema, dessa invalidação. Será que é genético? E aí, meu apoio foi meu esposo, porque ele falou pra mim, ele chegou e falou assim, só você não vê o talento que você vê. Todo mundo está vendo e falando pra você, só você não vê isso. Tamo junto. Então vamos começar? E aí... Falei, vamos, com aquele medo. O que é um outro grande, não sei se eu chamo de privilégio, do que eu chamo, porque na maioria das casas, essas mulheres ainda estão aqui, ó, a plateia, assim, ó, confirmando com a cabeça. Mulheres sozinhas, que ou não tem a ajuda do marido para poder estar com essa criança se dedicando, mesmo que sem luxo nos 2 primeiros anos, quanto que para te fortalecer e dizer, você tem um dom, você é boa, você vai. Quem me apoiou também foi meu marido, né? Tipo, a gente também não tem rede de apoio, a gente não é de São Paulo, então, inventar de ter outro filho, praticamente só nós dois, então a gente se apoia muito, e quando eu comecei a fazer vídeo sozinho, ele sempre também via alguma coisa em mim, sempre falava, não, você é fodida, você é foda, você tem alguma coisa, só que assim, a gente não sabia, entendeu, o que era. E aí, quando eu fiz o primeiro vídeo, ele nem sabia, porque ele não tinha Instagram. Eu fiz vídeo, eu não estava trabalhando, né, como eu falei para vocês, estava numa fase parecida com o que eu estou hoje. Estava minha casa em obras, estava morando num apartamentinho pequeno, minha vida inteira encaixotada, e a bebê pequena. E aí, agora estou de novo nessa fase. E aí, ele viu esse vídeo, que ele não tinha Instagram, porque eu comecei a ter cliente, assim, dar visita. Ele, o que está acontecendo? Como você está trabalhando? De onde você tirou cliente? Não, eu falei, fiz um vídeo no Instagram. Não, e você nem dividiu, você foi lá e fez quietinha. Eu fui sozinha, porque, tipo assim, ele estava me apoiando, estava me ajudando, eu estava 3 anos sem trabalhar, mas eu estava exausta já, sabe, assim, de ficar em casa, na bota dele, sabe? Eu tinha meu dinheiro, só que ele estava sustentando a casa,
E com o maior prazer, ele estava num trabalho ótimo na época e estava tranquilo, só que eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz, sabe? Por conta disso. Nossa, porque te entendo exato, 100%. não estava na minha essência, power, vamos vencer, vai dar tudo certo. Sabe, assim, quando você se encontra, você está bem, as coisas que vocês falaram, da mulher, né, da intuição, dos sentimentos. E aí fiz esse vídeo, foi incrível, porque daí eu vendi o apartamento em 20 dias, e aí ele falou, viu o vídeo, né, falou, quando eu contei para ele que tinha vendido, ele falou, nossa, vou te ajudar, vou filmar, acho que tem potencial aí. Aí a gente fez o segundo vídeo, a primeira pessoa que visitou comprou o imóvel. E aí... Eu queria comprar todos, só me falta dinheiro. Não, e aí cada perfil que ela dá, né, ela fala, sei lá, pra camponesa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu seria uma camponesa, eu poderia ser essa camponesa. O herdeiro, não sei o que. Eu falei, na Maria também, o herdeiro, eu me encaixo em todos os perfis. Eu também, todos. Da hippie... Você me convence de tudo, cara, muito louco. Ah, legal, fico feliz. A gente faz junto, entendeu? Então é muito familiar. Ele me filma, ele acabou, depois de 6 meses que foi sucesso, ele continuou trabalhando, ele trabalhava numa empresa multinacional de tecnologia. E aí ele largou o emprego dele para trabalhar comigo. Eu falo, contratei meu marido, hoje ele é meu melhor funcionário, então ele me ajudou a montar a empresa. Eu sempre falo, meu marido é meu melhor funcionário, falo para todo mundo. Maravilhoso. E difícil, né, gente? Porque é uma única empresa, a família de vocês, né? Sim, então virou uma empresa familiar e assim, é muito difícil, porque geralmente é isso, a gente não tem apoio do boy, né? O boy quer fazer o corre dele, não te envolve em nada, é uma realidade paralela. A mulher fica em casa do lar ou, né, tem que aceitar isso. E aí com ele foi ao contrário, no final ele veio trabalhar para mim e a gente está construindo a nossa empresa que está crescendo, tá bem bacana. Seu marido também trabalha com você, né? Ele também deixou o CLT e veio... Olha que potente, gente. 2 exemplos de 2 mulheres que fizeram os maridos largarem o CLT. Olha o que a gente é muito foda mesmo. Agora a gente é muito foda mesmo. Tem uma coisinha aí no meio que caminha com a nossa maternidade. Eu acho que o que a gente escuta muito, acho que essa palavra ela passeia por todos os temas da maternidade, acho que para sempre, mas acho que o que a gente mais ouve aqui no 1001 é ligado ao trabalho, que é a culpa. A culpa de ter voltado, a culpa de não ter voltado, a culpa de ter parado a amamentação porque voltou ao trabalho, a culpa de ter deixado na creche porque voltou ao trabalho. Sempre tem uma culpa envolvida e relacionada ao trabalho. Culpa tá em tudo, como eu disse, né? Mas acho que na coisa do trabalho a gente escuta muito aqui. Como é que foi pra vocês? Como é que vocês lidam com isso? Pra mim foi muito difícil. A culpa machucou em lugares assim, que até hoje machuca demais, porque eu acho que eu me dediquei muito ao meu trabalho. Não que não vale a pena, mas eu perdi muitos momentos, sabe? Eu cheguei no momento que eu não tenho recordação de certos momentos da minha filha, eu não me lembro, porque eu estava trabalhando. Então, quantas vezes a minha filha falava, mãe, vem me dar boa noite, já vou. Mas o já vou naquele grau de estresse, assim, porque eu trabalhava em casa. Quando eu ia, minha filha estava simplesmente, minha filha de 3 anos, dormindo no chão, no tapetinho, brincando em cima do ursinho. Às vezes com a mamadeira caída, porque quantas vezes eu tive que dar macarrão instantâneo para minha filha, que é uma coisa que eu mais abominei, porque não dava tempo de preparar. Falei, vou dar um macarrão instantâneo, porque eu não tenho tempo de preparar uma comida para ela agora. Uma coisa que eu sempre priorizei. E aí, esse negócio de trazer para ajudar, para brincar, não tinha como, porque você trabalhar em casa é bom, mas você acaba não tendo lar mais. A sua casa toda se vira um ambiente de trabalho. Então, você vai perdendo esse lazer e essa vontade de estar na sua casa, porque tudo virou trabalho, tudo te lembra o trabalho, e você está o tempo todo trabalhando. Ainda mais trabalhar com o marido, né? É demais. Você, quando você vê, ou você está trabalhando para casa ou para o seu trabalho que está dentro da casa. É. Então, tudo tá ali. Quantas vezes acabava o trabalho, eu estava exausta, tudo que eu queria era dormir. Mas eu catava, me vestia pro shopping, para sentar no banco e chorar. Que fosse. Mas para sair, porque eu precisava sair daquele ambiente. Porque, e aí eu perdi muitos momentos com a minha filha. E hoje eu vejo que não vale a pena. Não voltam, né? Não volta. Esse tempo você não recupera. Você agora, ela está na adolescência, você tô mais presente dela de quando ela era menor,
Mas são tempos diferentes, né? São momentos totalmente diferentes. E ela te cobrou isso em algum momento? Talvez a minha falta de paciência. Alguns momentos, sim. Que ela sempre falava que eu sempre gritava. Eu só falava gritando. E realmente, né? Porque eu fui adoecendo. Porque eu troquei realmente, eu só pensava no trabalho. E eu adoeci de verdade. Você consegue, eu vejo nos seus vídeos também, seu bebezinho sempre no canguru ou ali no fundo dos vídeos. Você consegue, como é que você equilibra? Então, é que assim, a gente é mãe, a gente acha falou. que a gente vai dar conta de tudo, né? Que você vai aguentar. A gente acha que tem que. Não, você e tem não que, tem você é que. obrigada. Não tem que dar conta de tudo. Eu faço o meu melhor, né? Eu faço os vídeos com o Carlinhos, às vezes que ele foi comigo, realmente, não tinha quem deixar, a gente acaba levando. Depois, eu fiquei um tempão sem babar. Quando o Carlos nasceu, ele nasceu dia 27 de dezembro e a babá da Flor se deu férias. E aí eu fiquei sem ninguém. Então eu fiquei até os 3 meses do Carlos sem ninguém. Agora ele tá com 7. Então, eu tô acostumada a fazer com a Florença também. Como ela fiquei em casa por conta da pandemia, então eu fiquei 3 anos sozinha cuidando dela também, sem babá. Então, assim, eu cuido, eu faço o que eu posso, mas é difícil, né? Conseguir casa, trabalho, você, né? Tipo, eu me deixei de lado, assim, entendeu? Hoje eu tô fazendo o necessário para a empresa, porque realmente eu não tô conseguindo adicionar mais nada. Porque tô nessa situação aí de morar mal, né? Santo de casa não faz milagre. Então, assim, a parte criativa tá um pouco afetada por conta disso, porque, né? Não tá imprimindo. A gente tá adorando o conteúdo. Enfim, mas... E essa noite a Florença teve febre, Carlinhos não dorme à noite, até marquei hoje terapia do sono, porque ele não dorme à noite, tipo, ele acorda a noite inteira, e eu não tenho babá noturna, eu que cuido. Então, assim, eu faço tudo, trabalho, reunião, hoje teve reunião de novos negócios, assim, tipo, dormir, esquece. Nossa, você tá com Não, e tá sempre com o look impecável. É isso que eu olho, eu falo, olha o tamaninho dele no canguru. E como a bicha tá bonita. Olha o lookinho dela. Não tem um lookinho à toa ali. Obrigada, vocês também. Não, mas a gente aqui, amor, tem 5 pessoas resolvendo isso aqui pra gente. Não sai da nossa cabeça, não. Tem 5 pessoas pra ajudar. Eu vou começar a dar uns numerozinhos aqui que eu acho importante. A constatação é que a probabilidade de emprego cai imediatamente após o fim dos 120 dias de licença. Após 24 meses, quase metade das mães está fora do mercado de trabalho. E, obviamente, que muitas vezes, né, por iniciativa do empregador. Agora, 60% das mães estão fora do mercado de trabalho. Das que trabalham, 60% estão em cargos operacionais. Apenas 15% em posição de liderança. Gente, é muito triste isso. 83,7% sofreram questionamentos sobre filhos nos processos seletivos. 38% relatam salários menores atribuídos à maternidade. Ô, gente, mas olha, eu vou até fazer um depoimento que eu não me orgulho, mas quando eu fui contratar a babá da minha filha, na hora que eu comecei a conversar com ela, ela falou que tinham 2 filhos e dos 2 bebês, um da idade da minha filha e um com metade. Então, tipo, um de 4 e um de 2. Na hora, o meu primeiro, eu tô assumindo com vergonha. Minha primeira reação foi, não tem condição. Eu falei, eu não tenho coragem de deixar você passar mais tempo com a minha filha do que com a outra. Aí, isso eu pensei, graças a Deus, eu não falei isso pra ela e contratei. Vai saber agora. Porque 1 segundo depois, talvez, se ela assistir esse episódio, ela vai ver. 1 segundo depois eu parei, aí eu olhei para meu marido e falei, que absurdo. Eu tenho um espaço para defender o nosso direito de que coisa maluca, assim, que coisa louca. E aí, falando isso na minha análise também, ela falou assim, o tempo que ela precisa passar o nome, é ela que decide. Se ela está procurando um emprego, é porque é importante para ela trabalhar. E ela vai ser melhor mãe para ser. Eu falei, gente, que louca. E assim, para mim isso é a nossa batalha, pelo que a gente briga. E eu, dentro da minha casa, com vergonha, de novo assumindo que quase tropecei, contratei no mesmo dia. E ela, assim,
melhor funcionária de casa, assim. Tipo assim, maravilhosa, ama o que faz, não sei o quê, e volta pro filho dela cheia de energia, entendeu? Mas é muito difícil a gente não tropeçar. Exatamente. Às vezes você não está realizada, não quer dizer, eu vou ficar em casa, mas se também o ficar em casa não for produtivo, você viver no estresse, também de nada resolve, ou sem conseguir pagar as contas, sem conseguir... É isso. Eu vou aproveitar o tema para chamar, né, para nossa roda de conversa com esse tema tão importante como esse. É claro que a gente quer ouvir aqui a nossa plateia, por isso agora começa o Saque da Mãe. Lembrando que para participar da nossa plateia, o Saque da Mãe, é só preencher um formulário que está na descrição deste vídeo. Quem vai compartilhar a sua experiência hoje com a gente é a Enaila, mãe da Teodora de 7 anos. Falei certo? Falou. Tudo bem? Tudo bem. A sua história tá nas estatísticas, né? Tá na estatística. Eu fiquei 6 meses de licença, porque eu tinha 2 férias seguidas, vencidas. A empresa me deu 6 meses. E quando eu voltei, eu não cheguei nem na minha sala. Eu fui proibida de ir para minha sala. Fui recebida na recepção, uma agência de marketing, que era a minha área. E... não, aguarda um pouquinho, a fulana do RH está vindo. Eu, E me chamou numa sala junto com a minha diretora. Pode? Não tem nenhum aviso Pode, férias? porque os 2 meses de férias que eu tirei, a lei garante a estabilidade. Se eu tivesse tirado os 4 meses... não podia. Não poderia, eu teria a estabilidade. Mas como eu tinha férias a vencer e emendei, eu fiz férias, os 4 meses, mas um mês de férias, 30 dias de férias. Caraca. Então, caracterizou a estabilidade. Aí eu cheguei, olha, a gente tá te desligando, mas se você precisar uma carta de recomendação, a gente te dá. Eu falei, mas qual que é a justificativa? Você ficou muito tempo fora, a gente teve que te substituir, 6 meses é muito. Aí eu penso, já sabiam que eu ia ficar 6 meses fora? Quando eu pedi os 6 meses, por que a gente não conversou então, sobre assim, isso? a gente entra pra estatística. Eu entrei pra estatística, eu fui mãe aos 40, então, assim, aí quando você vai voltar no mercado de trabalho, vocês também já não têm uma idade. Você é mulher com 40 anos. Um bebê. Um bebê. Eu também não tenho rede de apoio, só eu e meu marido. E, às vezes, a minha sogra, que a gente pode contar, mas nem sempre, porque, enfim, cada um tem a sua vida. Claro. E aí eu fui tentando empreender. Eu sempre, de vez em quando, fazia umas cocadinhas, a história da avó, né? Então, sempre, mesmo antes de engravidar, fazia para aumentar minha renda, porque trabalhava na área de marketing, né? Há 13 anos eu trabalho com assessoria cerimonial, mas também sempre para aumentar a renda, independente da gravidez. Quando eu me vi sem trabalho, no puerpério, eu voltei para isso, né? Para cocada, voltei a fazer evento, e até hoje eu faço isso, porque eu não consegui nenhuma recolocação. A minha filha tem 7 anos, tentei voltar para o mercado de trabalho, e eu não consegui. Primeiro, porque eu acho que a gente também fica numa bolha. E quando a gente se torna mãe, a gente não aprova e não tolera determinadas posturas da sociedade, de um ambiente de trabalho. Então, foi muito impactante para mim quando eu voltei, né? Assim, então, de um diretor, um exemplo assim, machista, do horário que não é flexível. Olha, o que eu faço aqui, eu posso fazer em casa, né? Vamos para o híbrido? Vamos... Não. Então, assim, você não tem uma compreensão. A sociedade te fala que você tem que amamentar, dar carinho, fazer acontecer. Mas o mercado de trabalho não te dá oportunidade, né? Então, a conta nunca fecha. Nunca fecha. A conta nunca fecha. A prova maior disso, que é uma conta ridícula que a gente sempre fala, é que a OMS fala, né, indica a amamentação mínimo 6 meses, ideal 2 anos, e a volta do trabalho com 4 meses, né? Você fala, como é que... Se eu tenho que amamentar exclusivo até os 6. Pelo como menos. Como é que eu faço isso voltando a trabalhar com os 4? Exatamente. E eu me preparei para voltar ao trabalho. Eu fui desmamando sem querer, né? Então, e voltei. Cara, e fui demitida. Que impacto, né? Na vida dessa mulher no puerpério. E as creches trabalham até as 4 da tarde, tem que buscar criança. Exatamente. Esse detalhe, a minha filha foi para né? A minha filha foi para SEI, né? A creche da prefeitura, porque ela nasceu, eu já coloquei, porque demora para sair vaga. Não é uma coisa assim do tipo, comecei a conseguir um trabalho e vou lá colocar na creche. Né? Todo mundo sabe que demora. E ela foi para creche. E aí eu não conseguia, porque 4 horas ela tá indo embora. O meu marido,
ele trabalha no Sesc, inclusive, e ele trabalha da parte da tarde até a noite. Então, como que faz, né? Como A que conta faz? nunca fecha. Aproveitando a nossa plaquinha, vocês sabem que é sim e não? Tem um outro número aqui, só para constar, né? Porque a gente sabe a resposta. 62% das mães acredita que estariam em posições maiores e melhores profissionalmente se não tivessem filhos. Quem concorda? É isso aí. Quem mudou de emprego ou empreendeu depois da chegada do filho? Tetinha pra cima. Nossa. Todas, menos uma. Que é quem queria falar, né? Você quer falar? Ela tava fazendo um sinalzinho, ele queria falar. Gente, que surreal, Continua na sua surreal. área. Continuo. Eu não vivi essa questão, felizmente, sinto muito por você. Eu não vivi essa questão de perder o meu emprego. Muito pelo contrário, felizmente eu trabalho em uma empresa em que eu fui promovida durante a licença maternidade, o que é muito, muito raro, eu sei. Caraca. 94,8% nunca foram promovidas. Você faz parte dos 5 e 2. Triste, né? Mas eu acho que eu não fui gentil comigo mesma nesse processo. Porque voltando da primeira licença eu fui promovida, voltando da segunda eu assumi talvez o maior projeto da minha carreira. E isso me gerou crises de ansiedade absurdas. Não sobre o meu empregador, mas sobre a forma com que eu lidava com esse desafio novo e a tal da culpa. Eu acho que a nossa geração talvez seja a primeira em que é socialmente aceitável que as mulheres trabalhem, né? De maneira geral, nossas mães, muitas ficaram em casa e tiveram esse privilégio. E com muita terapia eu fui entender essa caixinha, que eu não conseguiria equilibrar todos os pratinhos e que isso não era possível. E numa conversa com um amigo, e foi muito impactante, ele me olhou e disse: por que vocês, mães, não consideram derrubar o pratinho de casa por grandes projetos? Porque eu tenho um marido muito presente, muito parceiro como o de vocês. E aquilo fez um puff. Eu falei, eu tenho um parceirão em casa, eu tenho uma empresa que entende a minha realidade, de forma geral, mas eu não entendo. Então é uma questão minha comigo mesma. Ele falou, pô, imagina que da hora seus filhos crescerem e olharem e falarem, mãe, você construiu um foguete, né, metaforicamente falando, enquanto eu era criança. Isso não é melhor ou pior do que os 2 banhos que você deixou de dar, ou o dia que você não colocou para dormir. Então, acho que é sobre a gente também se acolher e entender que construir um foguete, construir um festival, construir isso aqui é muito legal. E para eles vai ser uma história para contar. Não, sem dúvida. E é importante a gente frisar que a mãe, você falou, né? Nossas mães tiveram o privilégio de ficar em casa. Existem as mães, e a gente tem Tica, nossa amiga que a gente ama, que ela escolheu maternar. Foi uma escolha, não foi uma obrigação, né? Não foi uma falta de opção, ela não foi... Não fecharam a porta. Ela quis. Ela falou, minha mãe, ela nasceu pra isso. Meu pai tava lá, ela quis, ela só queria lamber a cria, aquilo dava. Mas muitas mulheres não têm essa escolha. E o fato delas estarem maternando 24 horas por dia não significa que elas têm mais tempo de qualidade que você, que talvez tenha 1 hora no seu dia, não sei qual que é a sua carga horária. Porque não adianta nada ter uma mãe que tá dentro de casa 24 horas adoecida, frustrada, que não toma um banho, que não consegue fazer um cocô sozinha, que não se olha no espelho, que não... Acho que não é nem só isso, né? Porque eu falo, obviamente, do alto de um privilégio também, de ter rede de apoio, paga, não paga, de ter um parceiro também incrível, mas eu acho que já relatei isso aqui, não sei. A diferença do meu tempo com os meus filhos e do Renato. O Renato fazendo novela, grava de segunda a sábado. Mas quando ele tem o tempo da manhã, o tempo da noite... Ele tá presente 100%. Não tem o celular, não tem nada, é o olho no olho, é entregue. Aí eu falo pra ele, caraca, a sua presença com eles, eu fico... tipo, como é que você consegue estar presente? Enquanto eu que estou o dia inteiro, que trabalho de casa, que estou o dia inteiro quase em casa todos os dias, vai, não, entra no banho, amor, nem tô lá, eu tô aqui, pagando boleto, resolvendo problema, administrando a casa, eu sei que eu não consigo estar presente. Você fala, cara, só esteja presente. Eu fico assim, olhando, filho, olha meu olho. Mas juro, tipo... Volta para nossa primeira temporada, da gente 9 meses maternando exclusivamente. Quando a gente sai do estúdio, eu me lembro e falei isso 100 episódios atrás aí, se vocês procurarem, vocês acham alguma coisa assim, do primeiro momento em que me afastei dela para ir construir alguma coisa para mim, que foi esse espaço, exatamente nesse mesmo lugar, com outro cenário, há 4 anos atrás,
Quando eu voltei para casa, o banho ali antes da noite, que era o momento mais caótico, que ainda era tudo difícil e nebuloso, primeiro filho, agora tinha uns 8 meses ali, ainda era tudo difícil. Minha filha também nunca foi muito parceira do sono. Ela e o sono sempre foi complexo. Então, eu voltei para dar aquele banho de outra maneira. Meu banheiro tinha o banheirinho dela tinha outra cor, eu era outra pessoa, eu encaixei. Pode falar? Pega aí o microfone. Eu encaixei de volta no meu corpo. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o que você traz, né, do tipo, pô, mamãe construiu um foguete, é legal demais. Claro, foguete é o máximo, mas é como a mamãe se sente quando ela tá construindo esse foguete. Aí a mamãe vai chegar em casa, caraca, com muita coisa para dar, né? Eu acho que o meu melhor tempo de qualidade, como vocês te ouvindo falar e pensando, foi quando eu tava gravando com rotina. Primeiro é porque rotina faz bem para todo mundo, né, gente? Isso é uma coisa já cientificamente comprovado, principalmente para as crianças, né? Obviamente, 2 bebês. E quando eu tava gravando novela, eu também... Cara, sair de casa todo dia, ir lá, eu gravava pouco. Então eu ia lá, cumpria o meu ofício, que é a minha paixão, e voltava para casa. Foi o meu melhor Mas entra tempo nesse de lugar qualidade. que a Tá falou, porque eu também trabalhando de casa, muitas vezes fica caótico. Quando eu venho gravar aqui e volto para casa, eu não tenho um estresse com a minha filha. Eu trabalhando de casa, eu bato cabeça com ela o dia inteiro, que ela quer atenção na hora que eu não posso dar atenção. E é muito difícil. Uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é a gente estar dentro de casa, tendo que olhar para eles e falar, agora não dá. Sei bem, essa frase. Exatamente, até isso que eu também sinto muito, né? Eu sou mãe de 4, tenho 2 Uau! Palmas pra ela. Minha mais velha tem 7, aí a outra tem 5 e vieram gêmeos que agora estão com 3. Meu Senhor! E eu trabalhei Deus te abençoe, até... né? Mãe, obrigada. Eu trabalhava home office, né? Trabalhei até... voltei de licença maternidade, continuei trabalhando em casa. Tinha sempre uma rede de apoio, alguém lá me ajudando, mas é uma pessoa, são 4 crianças e toda uma rotina. Então, estava bem complicado para mim e eu acabei optando por sair. Eu decidi sair porque eu não estava conseguindo, estava enlouquecida e era muito estressante, muito estressante. Meus gêmeos mamavam livre demanda, então eu tinha muita reunião e como é que fazia, né? Então, estava bem complicado e eu saí. E aí, assim, eu fiquei num lugar ali, durante um tempo, muito feliz de só maternar, de só estar em casa, né? Cuidando só. Só é maravilhoso. De estar ali vivendo aquilo, eu achei maravilhoso. Mas, sabe, eu sempre trabalhei fora, 16 anos trabalhando fora, né? E aí, eu fiquei num lugar ali também de tipo, quem sou eu, sabe? E aí, eu me vi, assim, parada olhando pra eles em alguns momentos, assim, e tipo, eu amo ser mãe, mas eu quero ser mais do que mãe, né? Eu quero ser eu também. Então, eu tenho também banda de rock, voltei com a minha banda. Aos poucos as coisas vão se encaixando, né? Mas eu vejo o quanto isso faz bem para mim e para eles, né? Então, assim, no final das contas, é tudo por eles. Sim. Então, a gente conseguir se encontrar ali alguma forma de descompreensão, né? Seja ela saindo para trabalhar, né? Indo pro shopping chorar, Indo pro shopping chorar, exato. Indo pra academia, tendo algum momento ali que você consegue ser você, né? Eu acho que isso é muito importante e faz toda a diferença quando a gente volta para eles, né? E aí, assim, é um lugar que hoje a gente muitas mulheres estão tendo que se reinventar mesmo para trabalhar, né? Então, quando eu tava nesse lugar de tipo, quem sou eu? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero criar, eu adoro, sou da publicitária, sou das criatividades também, quero ter ideia. E aí, foi quando virei uma chave e consegui também direcionar. Também sou criadora de conteúdo, hoje estou começando, né? Vamos lá. Mas eu acho que me faz bem para eles e a gente acaba tendo que se virar, né? Uhum. E desistir não é uma opção, né? Para as mães, muito menos. Então, bora lá. Bom, eu também... Fala seu nome. Eu sou a Carol e eu sou mãe do Tom. Bom, eu também trabalhava na pandemia numa empresa que acabou, então fiquei ali minha licença em casa e tal. E fui, de novo, quis voltar, né, reingressar no mercado de trabalho. Fui contratada ali quando ele tinha 8 meses, o que de certa forma é positivo, né, apesar de ter sido questionada com quem ia ficar meu filho, né, e tal, toda essa coisa. Te perguntaram isso? Sim. E era uma empresa de comunicação, né? Então, mais desconstruída. Venham mães e tal. E, só que a gente sabe que, na prática, não é bem assim, né? Por exemplo, acho que a coisa que vocês falaram da amamentação, né? Isso é uma coisa...
Nossa, acho que muito difícil, né? Porque a gente ouve todas essas diretrizes, assim, né? Tipo, amamentação, sem telas e alimentação saudável. Só que para você equilibrar todos esses pratinhos, né? É, assim, muito difícil. Por exemplo, a amamentação é uma coisa que nem é elaborada. Ninguém te pergunta, assim, né? Tipo assim, você amamenta o seu filho? E é uma questão, assim, super importante, né? E eu ainda amamentava o meu filho. Só que é meio dicotômico, porque ao mesmo tempo que você quer que a pessoa saiba a sua realidade, que é muito difícil, né? Apesar da minha também ser privilegiada, porque eu pude contratar uma pessoa para estar em casa comigo. Mas essa realidade da mãe que não dorme, que fica se esforçando depois que acaba o trabalho para brincar e dar o banho, não sei o quê, e amamentar. E aí, ao mesmo tempo que você quer que saibam a sua realidade, você também não quer falar, por exemplo, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu amamentava, porque ao mesmo tempo aquele momento do trabalho era um momento que eu estava fora do universo da maternidade, que eu queria, sabe, assim, ser a Carol não mãe de novo, né? Então, aquilo te dava um receio. E aí, muitas vezes eu tive que ir em externa de trabalho, e aí eu não estava habituada ainda com a coisa de extrair leite, o leite começou a empedrar e não sei o quê, e aí acabou durando mais tempo, e aí aquele perrengue para ir no banheiro com o peito duro, assim, e é uma situação horrorosa, né? Quem já passou sabe o perrengue. Nossa, então, e aí, enfim, são inúmeras questões, assim, que quem tá trabalhando com você não tem nem ideia, né? Porque daí você também fica com aquele receio de falar, de ficar usando o seu filho como desculpa sempre, né? Porque você imagina, se uma pessoa no mercado de trabalho normal, ela tem inúmeras questões, tipo assim, porque um dia pode estar cansado, um dia porque algum familiar faleceu e tal. Só que aí você implementa um outro cérebro de um outro ser humaninho ali no seu corpo que só tem energia que depende de você 100%. Exato. Então, tipo assim, é muito exaustivo, né? E com o passar do tempo, isso vai desgastando ali, né? Eu lembro que no final, aí eu fui desligada, depois entrei para as estatísticas e tal. E a minha performance realmente nem tava mais, assim, né? Mas é porque isso, vai sobrecarregando demais, né? E aí chega um momento que você fala... E qual foi o discurso quando te desligaram? Foi isso, performance, não tá dando. E aí, o que você fez? Quantas performances você tava fazendo, né? Quantas você tava performando com seu filho, com a amamentação, com a sobrecarga, com a administração, de como vai funcionar. E fora o peso de não querer falar sobre a sua mastite. Exato. Porque isso também é uma coisa horrorosa, né? Exato. Tipo assim, você vai falar pra um homem, como é que você vai falar pra um homem? Ai, olha, meu peito tá estourado aqui, sabe assim? E não dá, né? E aí, enfim, eu saí, até fiz depois alguns... Eu também sou publicitária e tal. Comecei alguns freelas e tal, mas acho que você fica meio traumatizada, assim, né? De voltar pro mercado tradicional, porque é isso, né? Você vive uma outra realidade, viveu inúmeras coisas. Aí também fui meio que me reinventar. Comecei a assessorar influenciadores, aí comecei a produzir conteúdo também. A mãe começa a fazer um pouco de tudo, né? Assim, pra meio que se reinventar, assim. E é muito bom, né? E tal, mas é um perrengue, assim, né? É difícil. Você acha? Como foi a referência de maternidade que vocês herdaram das mães em relação principalmente ao trabalho? A minha mãe sempre trabalhou muito, assim, minha mãe é dentista, então ela deixava a gente na escola integral e trabalhava e pegava a gente depois, assim. Tipo, não tinha muito. Eu estudei integral a minha vida inteira também, das 7 às 7. Então, assim, ela foi fazer o corre dela. Às vezes até penso que não tem mais isso. 7 às 7. A Flor tá integral, porque tem que fazer com ela em casa e ela acaba... Mas 7 às 7 não tem mais, ela né? tá das 8 às 5. É isso, até às 5. Dá dó. Eu estudava das 7 às 7. Dá dó de deixar na escola, mas nesse momento não tem muito o que fazer. Não, melhor ficar na escola do que ficar em casa sem fazer nada. Isso. Ou ter que deixar com alguém, né? Contato com outras crianças é importante. Porque também se vai deixar com uma pessoa que às vezes nem sabe, tipo, de brincadeira, pelo menos na escola tem tem alguém que estudou para cuidar. E ela ama, então tá ótimo, fico mais tranquila. Mas é aquela coisa, a culpa segue... Mas conta da sua mãe aí, a sua mãe... A minha mãe é dentista, então ela sempre trabalhou muito, deixava na escola. Então isso pra você sempre foi um lugar comum, ou quando você conseguiu ter o privilégio de poder parar esses anos, também foi pensando nessa referência da sua mãe que sempre trabalhou muito? Então, assim, não, eu acho que foi mais realidade de vida mesmo, foi momento. Se eu estivesse trabalhando bem, talvez eu equilibrasse, mas foi uma coisa que calhou, assim, Aconteceu, porque eu gostaria de ter continuado trabalhando, até me senti culpada, fiquei mal em casa várias vezes pensando, podia estar trabalhando, me senti inútil várias vezes, porque, né, você fica em casa sem fazer nada, acostumada a trabalhar muito, igual eu tô, tipo, eu trabalhava em plantão, sábado, domingo e feriado, então, assim, imagina, parar 100%. A minha sorte, que deu uma acalmada nisso, foi que na sequência veio a pandemia, daí ficou todo mundo em casa, daí...
Fica em casa. Provavelmente você nem teria parado tanto tempo se não fosse a pandemia. Exato, e aí eu fiquei ótimo, fiquei em casa, aproveitei. Pra mim foi perfeito ter um filho na pandemia. Todo mundo, porque assim, depois eu tive o Carlos, a segunda gravidez, não era pandemia, foi totalmente diferente, porque a vida rolando grávida é muito diferente do que uma pandemia, que eu tava só tranquila, vivendo aquilo, aquele momento. E foi bom porque eu me encontrei, me conheci mais. As minhas 2 gravidezes foram maravilhosas. Gravidez foi maravilhosa porque eu me encontrei, sabe? Eu fiquei quietinha, introspectiva, sentindo mesmo aquele momento. Me dei sabe? Porque assim, é um processo, são tantas coisas. Não, grande Primeira processo. vez desempregada, segunda vez no auge da minha empresa. Eu escolhi, eu não ia ter mais filho. Eu engravidei do meu segundo filho agora com 42 anos. Porque eu achava um filho muito pouco. Porque como a gente não tem ninguém, a Florença acabava ficando em casa sozinha, final de semana, para ter outras crianças, você tem que sair de casa, é tudo cheio aqui em São Paulo, causa, você tem que viajar. E aí você conseguir equilibrar isso com a semana trabalhada. Aí eu falei, melhor ter outro filho, os 2 brincam juntos, e agora o bebê de 7 meses, eles já brincam, sabe? E qual a diferença de idade? Ela tem 5 e ele tem 7 meses. Ótimo. Ela brinca de boneca com ele, mas ele ama, ele fica desesperado, ela fica pulando, ele fica... Mas, sabe, eu já sinto que tem uma conexão, fico mais tranquila do que ter um filho só. E ela Você teve só um, né? Só uma. Eu não tive psicológico para ter mais. Tamo junto, irmã. Não tem. Nossa, a história da minha irmã E foi muito difícil assumir isso, porque tenho uma irmã. E aí é tão bom ter irmãos, é tão maravilhoso. E por muito tempo eu falei, meu Deus, mas eu não vou dar isso a ela. Como que eu posso ser egoísta a esse ponto? Mas aí eu me ouvi e me coloquei no lugar de carinho, de cuidado, porque não tenho psicológico, não tenho, e tinha vergonha de assumir isso, hoje não tenho mais. Não. Minha irmã teve uma depressão pós-parto, assim, pesadíssima. Foi muito difícil, porque Laura, eu vim de uma gestação complicada, uma pré-eclâmpsia, de repouso, 1 mês eu fiquei internada para tirar a Laura. A Laura nasceu com ápiga de 2, ela foi reanimada com adrenalina, porque ela nasceu morta. Ela nasceu, não sabia. De 1,6 kg ela nasceu, né? O pulmão não estava formado. Aí o pulmão estava formado. Então aquelas notas de ápiga de 7 foi para então você já tinha ouvido falar disso de 2, 4 e 7. Então assim... Milagre. Foi. Depois ela passou por neuro, teve que passar por neuro, né? Depois de um tempo. Caramba. Mas e o neuro, você ouvia, sua filha é um milagre. Nenhum médico acreditava que a Laura ia sobreviver. E inclusive eles falam que se fosse menino, na situação que a Laura nasceu, a Laura não ia sobreviver. Por quê? No científico lá, ela me explicou, não sei te explicar, mas teria essa diferença. No entanto, que eu fui muita amiga de mães, né? Nesse lado aí, eu tive uma pessoa que ela teve com o bebê dela com 600 gramas, o Rafael nasceu com... nasceu com 900 gramas de 6 meses, com ápiga de 10. A minha filha tinha mais peso e nasceu pior. Porque, além de tudo, ela ainda estava com 2 voltas do cordão no pescoço. Meu Deus de Deus. Então, a Laura foi um milagre. Então, eu já vim trazendo tudo isso, né? Assim, e aí eu fui me calando e não tem com quem ouvir, não tive rede de apoio. O Paulo foi um pai, assim... Eu preciso grifar isso, embora não seja o tema. O Paulo foi um marido, assim, que se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Porque quando eu cheguei na minha casa, de tanto tempo no hospital, eu não lembrava da cor do piso da minha casa, me deu um bloqueio, assim, na minha mente. E o cansaço era tão grande, eu me lembro que eu acordei na primeira noite e falei para ele, ela não acordou para mamar e ela não podia pular a mamada, porque ela ainda estava em ganho de peso. Ele falou assim, não, ela acordou 3 vezes na noite. Ele que pegou a Laura, tirou meu peito, colocou a Laura no meu peito. Eu não vi nenhuma mamada. Colocava para rotar e ia trabalhar 5 horas da manhã. E ele que fez tudo, assim, ele fazia. Então, ele foi um pai... E tem muito isso que não sei se isso vai, tipo, né, só para querer... meio que te dar um abraço, assim, minha terapeuta falou um dia desses, e toda mãe traz um depoimento, a mãe do segundo filho, que é muito mais leve, é muito mais... E a Tayla sempre bate de frente, porque a experiência dela não foi, mas 9 entre 10 mães
A Tayla é o número 1 que não foi, porque a TT passou por tudo que passou, né, quando veio. Então, assim, cada mãe tem uma experiência diferente. É muito importante a gente saber reconhecer o que a gente tem para dar. E é só seres muito evoluídos, Thaís, que reconhecem o que tem para dar. E aí, quando a gente para e pensa assim, eu vou dar uma irmã para ela, tá. Mas um filho a gente põe no mundo pra gente. Quantas pessoas eu conheço que vocês três têm um vínculo muito lindo, né? De vocês, irmãs, tá? Vocês três. Eu, meu irmão também, mas quem disse que se eu der um irmão pra Cora, quem disse? Eu tenho relações muito perto de mim, muito perto, dentro da minha família, que os irmãos não se falam. Eles não se gostam. Adultos. E nunca se gostaram. Então a gente tem essa teoria de que a gente tem mais essa responsabilidade e a responsabilidade real é eu não tenho mais para dar. Foi a forma que eu me acarinhei, porque o que eu disse, eu falei, eu tinha uma amiga que era minha irmã, minha mãe, ela foi tão assim na minha vida, e aí eu falo foi porque ela realmente partiu, e aí eu sempre falei assim, não, eu vou ensinar ela a amar o próximo, porque ela sendo uma boa pessoa, ela vai ser tão amada, ela vai ter tantos irmãos, tantos amigos, que eu acho que isso vai fazer muito mais presente do que qualquer outra coisa. Com certeza. Não, eu acho que esse lugar de consciência mesmo porque quantas maternidade compulsória, né? Um monte de mulher tendo filho aí porque acha que tem que ter e não tem nada pra dar, gente. Já é tão difícil quando você tem tudo pra dar. Se for fazer um negócio desse. Tenho mais uma... Bom, me chamo Gabi. Voltando um pouquinho ao assunto, né, das empresas, enfim. Eu trabalhava em uma grande empresa e durante a gravidez estava tudo lindo, né? Até o momento de eu ver na prática que mulheres estavam sendo desligadas, voltando da licença maternidade. Então, aquilo já foi ficando na minha cabeça, aquela ansiedade, aquele medo, aquela culpa, né? Enfim, o Thomas nasceu, eu decidi junto com o meu marido, que é o meu parceiro, enfim, que eu não voltaria a trabalhar naquele lugar, porque eu não gostaria de estar lá com aquelas pessoas também, que muitas vezes julgavam outras mulheres mães, porque, assim, muitas empresas se dizem inclusivas, posta no LinkedIn, vaga afirmativa para as mulheres, para mães, enfim. Mas na prática não é assim, porque falta capacitar os líderes, os coordenadores, enfim. É a estatística que eu falei, 15%, se eu não me engano, não lembro. Que tá Exatamente. São mães. Contra 85 homens, né? Um dia, se eu quiser levar meu filho na pediatra, eu sei que no outro dia eu vou chegar no trabalho, aquele coordenador ou aquela coordenadora, pior ainda, quando é mulher, né? Sim. Vai chegar e vai falar assim, nossa, demorou, aquele olhar de julgamento, né? Já não basta a culpa que a gente carrega dentro da gente por outras questões, o local de trabalho também é assim, né? Opressor, né? Exatamente, abusivo. Então, diante disso, eu decidi pedir demissão, fiz algumas entrevistas, não me senti confortável em voltar a trabalhar, e hoje, com muito orgulho, eu falo que eu sou mãe em tempo integral. Parabéns. Você tá chorando de felicidade hoje? Quero entender o seu choro, de onde ele vem. E ontem eu falei pro meu marido, eu nasci pra ser mãe. Eu não me arrependo. Você tem um filho só? Isso. Quanto Quero o segundo. Louca, né? Já tá na profissão. Tá com quanto tempo? Ele tá com 3 meses, é o Thomas, o amor da minha vida. E é isso. Eu nasci pra ser mãe e eu tenho orgulho de ser mãe de 100% do meu tempo, amanhã, à tarde, à noite e à madrugada, porque eu amamento e é comigo que ele acalma, ir lá, pegar ele no berço e amamentar. E é isso. Meu sonho que virou realidade. Posso te falar uma coisa? Pra mim, de todas as tarefas que eu tive na vida, eu já passei por algumas. No outro episódio eu falei que eu comecei a trabalhar como babá com 13 anos. Então eu já passei por algumas profissões aí, alguns perrengues. Pra mim, o trabalho mais árduo que existe, o mais difícil que existe é ser mãe. Então, parabéns. Obrigada. Porque eu divido muito isso com a Júlia, inclusive, de quanto eu acho muito difícil. Em alguns momentos eu senti vergonha em rodas de amigas, de amigos e até mesmo na família, de falar que eu não
que as pessoas falam, ai, o trabalho tá chato, e eu ficava assim, nossa, mas eu não trabalho mais, né? Será que eu vou me encaixar nesse assunto? Hoje as pessoas falam, não tô nem aí, porque também eu tô trabalhando com meu filho dentro da minha própria casa. Mais do que todo mundo, provavelmente. E assim, mais do que todo eu e mundo. meu marido estamos... Quem tem que estar bem é o meu filho, que ele tá ótimo. Eu e o meu marido. Meu marido fala, você tá ótima. Então, assim, eu te apoio, eu vou estar com você em todos os momentos. Então, é isso. Eu tô muito feliz e é isso que importa. Isso que é o que eu tava falando, né? A minha mãe sempre foi essa mãe. A minha mãe, ela escolheu, 6 anos ela viveu pro maternário e era uma escolha consciente, apaixonada e emocionada. Faz toda a diferença, né? É outra história. Eu puxei aquela pergunta, né, da referência da mãe, né? Tipo, a referência da maternidade que vocês herdaram das mães em relação ao trabalho, porque quando você fala, né, nem eu lembrava, né, desse início que você não lembra de muitas coisas do que você perdeu, a gente, obviamente, automaticamente conecta com a nossa mãe, né? Sim. Como é que é isso? Como é que foi e é isso pra você? Ó, eu tenho a recordação da minha mãe de muito trabalho, de muita luta. E por mais que eu não tenho, eu não sei se a criação era diferente, tudo diferente, e tinha esse contato, eu tinha a irmã do meio que era muita companhia. Então eu não tive essa falta dela estar ausente. Então, eu não carrego essa dor, esse desconforto dela estar ausente trabalhando. Graças a Deus, esse trauma não. Esse não ficou comigo. E eu tenho a recordação dessa força dela de trabalhar muito. E eu me vejo muito parecida com ela. Bichinha, não te deixa... Muito. Não te deixam sem lencinho um episódio. Eu me vejo muito nela, nessa força, nessa vontade de trabalhar sempre, sempre, sempre. Então, trauma zero, viu? É que a mãe da Tayla tá na plateia. Pra quem estiver ouvindo a gente, que tem muita gente que só ouve e não assiste, né? A mãe da Tayla tá na plateia também. Então, pra mim, foi tudo certo. Lencinho pra família Ayala, por favor. Pras 3. O exemplo, que vocês diriam? Um exemplo fodão, não, exemplo de trabalho. Força, trabalho, exemplo de se reinventar. É o que eu tava falando jornada antes tripla. também, de o quanto esse exemplo de caráter, né? De honestidade, sabe? Eu carrego dela, sim. Eu falo, eu acho que todas nós não tivemos vida fácil, mas o de ser correta, sabe? De honrar o nome. Os valores, assim, esses né? valores, de honrar, de ter compromisso, de não dever nada a ninguém. Eu carrego muito dela, assim. Então, eu falo que eu me tornei uma adulta responsável, e é isso que eu estou tentando passar para minha filha. Eu queria ter um pouquinho mais, viu, mãe, da sua... como trabalha. Como trabalha, gosta de trabalhar. Esses dias eu peguei e falei, mãe, fiquei sabendo que... é porque eu tô fazendo uns trabalhos, para não entrar em detalhes. Aí eu não tô acreditando que a essa altura da vida, aposentado, cheio de cirurgia, tu tá trabalhando com os... Mãe, tipo assim, eu preciso ocupar, preciso não sei o que, não para. Eu queria ter... Por que essa Genética não vê um pouquinho mais? Porque eu sou uma pessoa que trabalho, tá? Mas assim, é incansável. É um negócio... É um negócio incansável. Não herdei isso não, e também nem quero. Eu queria só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa assim, desse incansável. O que vocês diriam pra vocês, pro seu eu, antes da maternidade, sobre trabalho e filhos? Alguém levantou uma mão. Alguém tem a resposta na ponta da língua. Bom, o que eu falaria para mim antes do meu filho, né, é desacelerar, que é possível, porque o grande desafio é ficar equilibrando e tentando dar conta de tudo, e tem que ser a casa perfeita, a mãe perfeita, a carreira perfeita, e no fundo, a hora que você alcança algum patamar, você fala assim, pra quê? Né? Tava querendo provar o quê pra quem, né? Provar o quê pra quem, exato. Então, a partir do momento que meu filho nasceu e eu voltei de licença maternidade, eu pensei assim, eu consegui o cargo, a promoção que eu queria, tô legal na carreira do jeito que eu sonhei. Mas eu vou ter que me equilibrar muito e isso vai me custar muito caro. Vai me custar tempo com meu filho e a tão sonhada maternidade. Então, eu dei uma pausa
E daí eu falei assim, eu só vou voltar a hora que eu tiver condições de equilibrar novamente. E daí desacelerar. Hoje eu não almejo na carreira o que eu sonhava antes, assim, antes da maternidade. Eu já entendi que o ritmo vai ser outro para ser saudável, né? Eu já tive burnout há 6, 7 anos atrás. E hoje que meu filho é com 2 anos, eu falo assim, não quero passar por aquilo. Não, né, porque eu não mereço isso e meu filho muito menos, né? Então, o que eu falo é desacelerar e tá tudo bem, sabe? Eu acho que os nossos... O sonho, o desejo, né? Aquela escadinha que ensinam pra gente que tem que percorrer na carreira, hoje eu enxergo de outra forma, de uma forma muito mais autônoma e muito mais tá tudo bem ficar ali numa mediana e não ser o super destaque, porque esse destaque tem um preço muito alto e eu já entendi que não estou disposta a pagar. Eu acho que isso é muito importante, né? Entender, porque, de novo, cada maternidade, cada história é uma história, né? A gente ouviu vários relatos diferentes aqui. Quão é importante parar para se ouvir verdadeiramente, a sua essência, qual é a sua equação, limites, né? Qual que é o seu... O que faz sentido, o que não faz, porque já é tudo tão nebuloso, tudo tão difícil, são tantos processos seus pessoais, dos outros, da sociedade, do empregador, enfim, todas essas realidades, o quão importante é a gente estar conectado com essa essência e calar todos os outros. Genuíno, né? São muitas frentes, né? Muitas janelas. Para realmente você fazer as escolhas Tô em casa que fazem porque sentido quero para sua vida. Tô trabalhando porque quero. O microfone aqui, olha. Tô em casa porque quero, tô trabalhando porque quero acelerar, porque no seu caso, você quis desacelerar, mas pode ter mãe, Tamara, quando estava em casa, preciso acelerar, pelo amor de Deus, senão eu vou enlouquecer. Então é muito isso que a Tayla trouxe, o tempo todo da gente conseguir olhar pra gente, pensar no que a gente é bom, o que me dá mais tesão de fazer do que ficar com meu filho agora, né? Não comparei péssima, mas assim, tipo, que outra coisa vai me fazer conectar comigo de novo, que é o que você estava trazendo, né? Tipo, em que pode ser muito legal, o que pode me fazer respirar diferente, o que pode, né? Pra gente ir descobrindo o que a gente precisa, porque a outra frase nossa que tá em quase todos os episódios, que é mãe feliz, filho feliz. O seu filho precisa de você saudável emocionalmente, né? Saudável. Se você tá bem acordando a noite inteira, é muito diferente, porque hoje em dia eu tinha tantas cartilhas que eu queria me provar e muitas fases que eu não estava bem mentalmente falando mesmo, que acordar de madrugada era, assim, a morte para mim. Hoje em dia que eu tô numa fase muito boa, graças a Deus, emocionalmente, mentalmente e tal, eu sigo acordando, mas é outra energia. Então, assim, por quê? Porque a gente... É quase que entrar no flow da gente mesmo, né? Do tipo, quem é você? O que você quer? O que te alimenta para você poder alimentar, nutrir emocionalmente seu filho, né? Eu sou a Andréia, eu sou mãe da Júlia, de 4 anos, e o Pedro Manuel, de 2. E eu vou falar outra coisa, mas eu quero fazer um gancho que você falou agora. Que eu acho que também tá tudo bem a gente não querer ficar com o nosso filho o tempo todo. Às vezes pode ser um saco. A gente pode precisar fazer outra coisa, sair caminhar em volta da quadra, como eu mesma já fiz, demorar pra voltar da escola na volta, que eu tava sozinha, porque eu queria continuar sozinha mais um tempo. Né? Perfeita! É isso que merece aplauso. E tá tudo bem. Perfeita. E tá tudo bem. E agora eu queria falar da sua pergunta. Eu acho que também vale a pena a gente considerar que a gente pode querer mudar a resposta. Por exemplo, o meu caso. Eu sou advogada e sempre gostei muito do que eu fazia. No momento não estou fazendo. Tive a primeira gestação, tive a Júlia, tive ali a primeira licença maternidade. E tava assim, nossa, quero voltar pro trabalho, vai ser muito legal, assim, desafios, sou uma mãe. Também fui promovida grávida, também foi muito legal. E talvez também isso tenha me dado um gás. Quero voltar. E quando eu chegava em casa, eu acho que eu era uma mãe melhor. Comparando com o Pedro, né? Já na segunda pós-licença. Eu sinto que eu tinha energia para brincar com ela, eu dava atenção para ela e eu conseguia minimamente equilibrar todos os pratinhos, né? E aí veio o Pedro, também um menino muito desejado. A gente queria muito esse filho, ele veio e ele mudou tudo isso. Eu acabei mudando de emprego, porque eu ainda tava nessa de,
Não, adoro trabalhar, quero aprender mais, agora eu quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz, que eu acho que vai me agregar como profissional. Mudei de emprego e eu não consegui equilibrar os pratinhos. Quando eu chegava em casa, eu chegava exausta e eu não consegui dar atenção pro Pedro que eu dava pra Júlia. E aí vem a famosa culpa, né? Apenas. E além disso, eu tinha que dividir o tempo. Então, a Júlia não tinha mais o tempo que ela tinha com a mamãe, porque ela tinha que dividir com o Pedro. Amiga, essa equação que eu falo, que é uma Exatamente. loucura. E aí eu decidi que eu ia sair do emprego, né? Eu falo que eu brinco, eu encho a boca pra falar que eu estou desempregada e eu estou feliz. Estou desempregada, feliz. Isso tem pouco tempo, não sei por quanto tempo isso vai durar. Também sei que sou uma privilegiada por poder estar desempregada em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, indo ao mercado. Tô achando o máximo isso, né? Então, mas eu só queria deixar a mensagem que a resposta ela também pode mudar e a gente não tem que se culpar por isso, preso, sabe? Exatamente. Tem que recalcular todos os dias, é hoje, né? O que eu preciso hoje? O que faz sentido nesse que faz momento, sentido, com certeza. O que vai me fazer feliz agora? Tanto que quando eu tive o meu primeiro filho com 6 meses, deu 6 meses eu pirei. Eu falei, tipo, eu acho que eu tive um puerpério super tranquilo, de tudo, assim. Quando deu 6 meses, eu falei, preciso trabalhar. Cadê minha vida? Cadê minha carreira? Cadê a bad que eu tive, real, assim... Foi essa, do trabalho. Com a Tereza, quando chegou a Tereza, eu falei, amor, agora assim, quando voltar, se voltar... Já não quero, quando você fala, não quero mais voltar para aquele lugar. Eu falei assim, meu marido, eu acho que eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Eu quero fazer outra coisa. E, tipo assim, e é isso, eu vou recalculando todo dia. Não, agora eu quero escrever, aquele projeto que eu deixei lá atrás. Tipo, é recalcular mesmo, por isso é importante de estar se ouvindo, óbvio, de novo, falando do alto do privilégio, porque a grande maioria da mulher brasileira precisa trabalhar para pagar conta, então, assim, e é isso mesmo. E de fato, eu já dei várias voltas no quarteirão, ou quando eu falo assim, eu vou colocar pra dormir, entra no carro que eu vou colocar pra dormir no carro aqui, ó, que vai ser mais rápido, em 10 minutos dorme, porque eu vou ficar 3 horas contando historinha hoje, não vai dar pra 3 horas de historinha, vou colocar no carro que vai dormir em 10. Eu queria só fazer mais uma pergunta pra vocês. Para vocês, o que é sucesso hoje, sendo mãe na maternidade e na vida profissional? Boa pergunta, Marida. Arrasem. Bom, eu tenho até resposta para você, quanto à maternidade. Para profissional, não. Porque eu acho um grande sucesso na sua maternidade. Profissionalmente, eu me sinto realizada porque hoje eu também sou privilegiada de fazer o que eu gosto, o que eu amo. E ser reconhecida por isso... E ser respeitada por isso. Então, hoje eu consigo me olhar com orgulho de mim. E coisas que eu demorei muito para conquistar. Então, hoje, para mim, é uma conquista imensa. Agora, respeito à maternidade é saber que, mesmo com tanta culpa, tantas falhas, como eu falhei, eu consegui ainda, mesmo assim, resgatar a confiança da minha filha, a amizade dela, ela não perdendo o respeito de mãe por mim, porque é minha amiga, mas ela me vê como a mãe dela. Então, eu e minha filha temos, assim, uma afinidade, uma coisa surreal. Linda. Era essa a resposta que eu ia dar, porque... toque, de amor, de se olhar, de conexão. Tudo. Então, é saber que eu consegui. Eu me sinto, assim, então, aquela culpa de mãe fracassada que eu já senti... Graças a Deus eu consegui. Mas e que mensagem linda num episódio importante sobre trabalho, né? E volta ao mercado de trabalho para as mães que estão se chicoteando todos os dias. Porque tem bebês em casa e filhos na primeira mãe de merda, como você acabou de falar que já se sentiu. E que mas não... dá tempo. Dá tempo. É você conseguir entender, se respeitar. Como que você vai resgatar isso? Como você vai conseguir? Primeiro se olhando, se amando, se respeitando, se cuidando. Aí depois que a Thaís, que estava doente, se curou, aí eu consegui passar tudo isso para ela e trazer ela para mim de uma forma resumo do episódio inteiro, Thaís, perfeita. Não, e é um fato, porque já falei isso pra você, né? Tipo assim, a relação da Laura com a Thaís, eu acho assim a coisa mais linda do mundo, gente. É um lugar de confiança, de entrega, assim, é um lugar que eu acho que eu vi poucas vezes na vida. É uma coisa muito, muito única. Todo o crédito do mundo a você por isso. Só porque
No meu caso, o sucesso veio com a maternidade. Assim, acho que a maternidade fez eu me desenvolver como pessoa, me encontrar a minha essência e aí aflorar e conseguir conquistar as coisas. Acho que foi um processo a maternidade para mim. Que antes eu falo que minha vida começou após os 36, que eu me aceitei, entendi quem eu era e aí as coisas começaram a acontecer. Mas o melhor de mim só apareceu depois da maternidade, da Florência, que foi um super aprendizado, foi muito difícil, vários desafios, né? Todo mundo sabe. E com o Carlinhos, que foi meu segundo filho, meio que me completou, assim. Tipo, me deixou plena, sabe? Por mais perrengue que eu tô passando, todas as dificuldades. Só que eu chego feliz, cansada, morta, exausta, chorando, mas eu faço tudo sem reclamar, sabe? Eu aguento, vai dar certo. E estou feliz nesse processo, nessa fase, sou grata por tudo que aconteceu. Nem esperava que eu ia conquistar tantas coisas. E eu vejo a maternidade como uma bênção, assim. Tipo, eu acho que a maternidade para mim foi próspera, porque eu me conectei muito com o presente, com os meus objetivos, com os meus sonhos, de correr atrás, sabe? Todos os dias eu acordo determinada de fazer o oposto. Acho que um pouco o meu oposto, assim, eu me cobro demais. Então, assim, eu acelerei, eu não paro um minuto, eu faço tudo, sabe? Fico 24 horas por dia pilhada, fazendo pra lá e pra cá. Todo mundo fica louco. Fala, cara, senta um pouco e eu quero resolver, quero fazer acontecer. Porque eu acho que agora, né? Que agora é o momento. Então, tô assim, pra mim a maternidade foi sucesso. Óbvio que tem, né, de novo, cada um tem o seu processo. Acho que a maternidade, ela é muito única. Pra mim, me fez muito bem, assim, tipo, muito bem mesmo. E assim... Eu concordo, acho que a maternidade, ela transforma tudo, né? Então, tudo. Se você realmente... E eu ouvia muito isso, sabia? Antes de engravidar, eu não entendia muito isso. Eu ouvia muito o quanto a maternidade é próspera. Tem até uma brincadeirinha que é o saco de dinheiro... Tem um saco de dinheiro, não sei como. Tem alguma coisa que falam, vem o filho com... Não, vai prosperar. Assim? Vem o filho, vai prosperar. Mas é o fogo no cu da mãe que precisa dar conta de fazer o negócio acontecer. Você quer dar o melhor pro seu filho, sabe? Independente de tudo, né? Você quer ser melhor que seus pais, você quer ser melhor que todo mundo, você quer dar tudo, né? Tipo, porque o filho, a sensação que eu tenho é que é um pedaço meu, assim, sabe? Essa coisa da culpa, né? Que eu acho que todo mundo fala muito forte pra todo mundo. Assim, eu sinto que se eu não tô fazendo, não tô vendo, porque eu penso em tudo, sabe? Tipo, será que ela tá passando frio? Será que ela comeu? Será que ela, sabe? Tudo. Fico o tempo inteiro pensando nos dois. Mas eu acho que é muito de mãe isso, né? Porque... Você não desliga, né? Não, enfim, eu tento melhorar, né? Mas não desliga, mãe não desliga nunca. Mas você tá sempre pensando, será? Tipo, agora, será que ela melhorou? Será que, sabe? Enfim. Com o tempo vai melhorando, sim. Desliga, sim. Eu não sei se eu tenho uma adolescente, vai melhorando essa cobrança toda e vai... Não que você vai esquecer, não vai, mas melhora, assim, acalma bastante. Mas é que as demandas de duas crianças... não sei com vocês, mas não assim, tem eu me preocupo como com a agora. textura da papinha. Eu peço para agora, nesse momento, também estou privilegiada. Tenho uma funcionária que me ajuda, me ajuda a cuidar do Carlos, para poder trabalhar. E aí eu peço, manda foto da comida. Mas você tem um bebê de 7 meses. Pelo amor de Deus. Não tem como. No Carlos foi até... Eu me dediquei muito pro trabalho. Gente, porque, lembrei, eu pedi a foto do prato e quando ela terminava o prato, quando você não estava em casa pro meu marido, eu falava, me manda foto de quando antes de começar e quando terminou de comer. Como ficou foto da fralda, o cocô, todos os cocôs. Não era eu que trocava, eu queria ver o cocô, como tava a textura. Não, é normal. Pra mim, normal. Eu também era... Na verdade, as duas introduções, de novo, privilégio, eu que só podia comer a minha comida no começo, era só eu que fazia, não podia comer com ninguém, podia dar nada que não fosse o que eu fazia, o que eu preparava. A mãe assim, 7 meses. No segundo você dá até uma relaxada, você fica até um pouco melhor, você até evolui, assim, essa coisa que as mães falam, que o segundo é mais tranquilo, pra mim foi, assim, não, com tipo, certeza, o Carlos já nasceu lugar. pronto, bem diferente da Florência, que eu queria controlar, fazer tudo, ficar lá, meu Deus. Com ele tá lá, né? Tá sobrevivendo. Mas ele é pequenininho ainda, 7em meses. Nossa, né? Então, muito acho que... pequeno. Você tá no puerpério ainda. Então, imagina. Eu vou parar por aqui, acho que 2 tá ótimo. Tá ótimo. Quer falar? Quero falar, eu sou a Karina, eu sou mãe do Joaquim, de 6 anos, e do Pedro, de 3 anos. E eu queria dividir quanto que a maternidade realmente foi transformadora para mim. Eu não tive esse privilégio de
parar de trabalhar quando o meu primeiro filho nasceu. Eu sofri muito porque eu não pude tirar férias no período do pós, né? E aí eu voltei com 4 meses e eu sofria muito, assim, eu ficava, gente, mas como que eu vou fazer livre demanda se eu ainda queria amamentar até 2 anos, mas como que eu vou dar? Enfim, não dava certo. E aí eu, que não era muito corajosa na época, não aguentei, pedi demissão e comecei a fazer atendimentos. Eu não podia parar de trabalhar, então eu sou musicoterapeuta e psicanalista, eu atendia presencialmente, então eu fazia um atendimento 2, ele era reloginho, de 3 em 3 horas, eu voltava para casa correndo de jeito para dar o peito. E aí eu dava o peito, ficava meia hora com ele e saía de novo. Fazia isso 3, 4 vezes assim por dia. Mas eles me deram muita força, assim, então motivo para acordar de manhã e falar, não, eu tenho que ir, eu vou fazer, vou fazer acontecer e tal. E eu consegui mudar minha realidade. Hoje eu tenho minha empresa e eu fiz isso porque a maternidade me deu essa coragem de falar, não, eu vou lá e eu vou fazer acontecer. É isso. Fogo no cu que a gente tem pra Fazer dar conta de acontecer. tudo e fazer acontecer. A gente é fodona mesmo. Falar sobre maternidade e mercado de trabalho é, acima de tudo, abrir espaço para realidades que muitas vezes são invisibilizadas. Entender que para conseguirmos espaços profissionais igualitários são necessários o movimento de todos, além de políticas públicas afirmativas que dão espaços para o desenvolvimento dessas mulheres. E você, mãe, que nos assistiu até aqui e se vê muitas vezes sobrecarregada e se sente culpada pelas suas escolhas pessoais ou profissionais que você fez, espero que você se sinta acolhida, porque a gente tem certeza que você está fazendo o melhor como mulher e mãe. A gente quer muito, muito, muito agradecer a Tamara e a Thaís no programa de hoje. A história de vocês com certeza foi inspiradora para inúmeras mulheres. E a gente quer agradecer também a nossa plateia 1001 pela troca maravilhosa de hoje e você que acompanhou o episódio até aqui. Nosso muito obrigada e esperamos a você na semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Obrigada!